não vai adiantar, entendeu? Isso é verdade, mas você sabe, tava essa relação de Leco com o time de futebol estava muito distante, porque o presidente tem outras atribuições que vão além do futebol. O clube não é só o time de futebol, tem muita coisa que envolve um clube, a parte social, relacionamento com o conselho, com os sócios. Então eu creio que o Leco tenha feito a coisa certa, deixou o futebol ser tratado por gente que entende de futebol. O PVC tem razão, a gente não sabe até onde o sucesso desses caras, o quanto vai fazer sucesso o Lugano, o Ricardo Rocha, quando eu falo que aqui. Ricardo Rocha, o Raí, entendeu? Esses caras têm uma capacidade incrível. Eles foram muito bons naquilo que eles fizeram. O Raí já tinha tido uma experiência, inclusive com o próprio Leco, deixou o cargo, voltou. Ricardo Rocha já teve esse tipo de experiência também. E o novato, entre aspas, é o Lugano, que recentemente estava ali no São Paulo como zagueiro, encerrou a carreira e agora vai fazer um trabalho também, esse meio-campo entre a diretoria de futebol e o time de futebol. Eu acho que se tudo isso for feito para servir de para-raio para o trabalho do Dorival, e o Dorival só se preocupar com a montagem do time, meio caminho está andado. Porque ano passado o Rogério Ceni era o diretor de futebol, era o gerente de futebol, inventa qualquer outra nomenclatura, o superintendente de futebol, e ainda tinha que ser o diretor de futebol e ainda servia como trunfo eleitoral. Serviu de trunfo eleitoral, inclusive, para a eleição do Leco. Eduardo Savoia também está com a gente, está do estúdio do Fox Sports em São Paulo. Savoia, tem essa situação toda sendo arrumada fora de campo, mas amanhã tem Madureira. E é jogo único, eliminatório. Não tem mais aquela de um jogo fora, um dentro, ganhou 2-0, elimina. Amanhã é pau puro, tem que vencer. Tudo bem, Savoia? Boa tarde a todos, mudou o regulamento, mas achei interessante isso, diretor remunerado. Acho que vocês sabem, né, que o presidente do São Paulo é remunerado e os diretores mais próximos da diretoria também são remunerados. Se não me falha a memória, ganham 28 mil reais. Então, o que eu penso é o seguinte, para dar certo o profissional, tem que ter capacidade. Como diz o PVC, tem que se preparar. Não adianta você pegar um ex-jogador e botar lá, achando que só porque foi ex-jogador vai dar certo. Ele tem que saber o que for fazer, né? E remunerado também não significa ser profissional. É profissional só porque recebe dinheiro. Agora, profissional é o cara que se preparou, que já tem experiência no mercado, que conhece o mercado, que tem acesso aos outros dirigentes, que tem uma relação com jogadores disponíveis no mercado, quem pode contratar por um preço acessível, quem está terminando o contrato que tem qualidade para jogar no São Paulo. Esse é o tipo de trabalho que eu acho que a direção tem que fazer. No caso, o Raí, o Ricardo Rocha e também o presidente tem que participar disso tudo, porque ele que assina o cheque. Mas o fato de ser remunerado não é o mais importante. Eu conheço um monte de gente que é remunerado e não trabalha bem. E bem remunerado. Mas o fato é que São Paulo tem que ganhar, tem que... Aliás, empatar serve, né? O primeiro jogo para seguir na competição. Não pode, hipótese alguma, ficar fora da Copa do Brasil na primeira rodada. Seria um absurdo e criaria um monte de problema para todo mundo, inclusive para quem é bem remunerado e é dirigente. Passa pelo resultado, é fato. Eu estou falando da remuneração, Savoia, porque embora a história do futebol brasileiro seja diferente, e embora a história da política brasileira também desminta o que eu vou dizer, em teoria, ser remunerado protege contra a corrupção. Você está sendo remunerado já. Se você roubar, corta sua mão fora. O cara tem que ser... Não existe esse negócio de ser dirigente por amor. Não. Em teoria, você está sendo remunerado justamente para você ver um monte de dinheiro passando na sua frente e você já está sendo remunerado. É uma proteção contra a corrupção. Em teoria. Tem um outro... Eu entendo o PVC, eu entendo o seu raciocínio, até concordo até a página 2. Mas, infelizmente, não é nenhuma garantia. Não, garantia não tem. Né? Você vê o presidente da República, quanto ganha o presidente da República? Eu acho que devia ganhar muito mais. Claro. Mas muito, muito, muito mais. Exatamente. E o presidente de um clube de futebol, por exemplo, no caso de São Paulo, 28 mil reais. Se ele tiver que se corromper, não serão os 28 mil reais
sociais que vão impedir. Também vai muito da personalidade, mas você tem razão em muita coisa. Eu fico me perguntando às vezes, por que o presidente quer ser presidente se não ganha nada? Exatamente. Mas aí eu acho que se o presidente quer ser presidente e não ganhar nada, ele colocar quem conhece o futebol para tomar conta é uma primeira boa iniciativa. E volta a bater na tecla aqui. Esse jogo é importantíssimo para o São Paulo, pelo que vive o São Paulo no Campeonato Paulista, pela situação do Dorival, que já disse que não quer, que não pediu esses jogadores que chegaram, e o Savoia foi feliz quando tocou. Se tiver um resultado ruim contra o Madureira, acho que a coisa começa a complicar ainda mais. Ferve. Agora tem um outro detalhe, Hamilton, em cima disso que o PVC está falando, eu ainda não consegui foi entender. Raí se preparou para a função? O Raí até se preparou. O Raí estudou na Inglaterra. Estudou? Ok. Ricardo Rocha. Já teve experiência anterior, não teve? Como técnico. Teve experiência, eu digo assim, se preparou para a função. No Santa Cruz ele não ocupou um cargo desse? Não, ocupou o cargo, mas ele se preparou para ocupar o cargo? Pouco. O Lugano, não, porque ele acabou de jogar. Exatamente. Esse aí só se ele fez um curso à distância e rápido. Bom, outra coisa que eu vejo da remuneração, PVC, que é importante também, é dar a responsabilidade. Não é só a questão do não roubar ou não roubar, se corromper ou não corromper. Porque o amador, ele vai se dedicar à empresa dele, às 8 horas da noite ele chega no clube. O que tem para resolver? Não, o cara remunerado ele tem que estar no clube. Exatamente. Você tira ele de outra atividade e o empurra para dentro do clube. Exatamente. Para que ele possa se dedicar, estar ali full time, né? Num horário integral, não é só aquela chegar de noite depois de ter resolvido o problema na empresa dele e tal. Mas a questão do São Paulo, 6 dirigentes não remunerados, São Paulo foi campeão mundial. É o que o Hamilton falou, se a bola não entrar na casinha, não adianta. Vai pegar o Madureira bem a calhar. O Madureira que está em crise, trocou já o treinador, o Acácio, campeão brasileiro pelo Vasco, que em cima do São Paulo será o treinador, ele era o assistente do PC Guzmão. Tem o Souza, Caveirão, o Léo Lima não joga, tem o Júlio César, ex-Fluminense, Porto, mas é um time que no Campeonato Estadual não está rodando, que dirá na Copa do Brasil. E o São Paulo joga pelo empate. Né? Nessas 2 primeiras fases, os visitantes, em jogo único, jogam também pelo empate. Fabinho, você poderia me indicar aí para o telespectador onde há um curso de vestiário? De vestiário... Para ser... porque assim, eu estou tentando mas gestão entender. De pessoas. Você pode fazer um MBA. Gestão de pessoas é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Isso daqui é uma gestão de pessoas. Não. Não é assim. Não é assim. Então vocês acham que, por exemplo, muito louvável. Vocês acham, por exemplo, alguém que nunca esteve num vestiário, nunca jogou bola na vida, vai fazer um curso para saber como é que funciona a relação de um time de futebol, saindo do time de futebol, indo para a torcida, voltando, indo para o dirigente, chegando ao presidente. Tem um curso específico para isso? Não é só curso. A vivência, ela está aliada à teoria. A prática com a teoria. Não, mas eu quero saber que tipo de curso na teoria tem. Eu queria entender onde tem. Em gestão de pessoas, por exemplo, para entender como funciona a relação humana. Vou te dar um exemplo. O dia a dia não ensina a gente... Não. Tem um monte de exemplo de gente que porque você tem que, rapidinho, você tem que trabalhar também uma parte administrativa. Não adianta você botar um subalterno para fazer tudo e você só aparecer na hora da apresentação. Mas me parece que o Lugano não vai ter nenhuma função administrativa. Ele vai tratar direto na relação de jogador com vestiário. Vai precisar de um curso disso? Isso que eu estou perguntando. Não, para isso não, mas a gente está preparado. Vamos poder falar e tal. É diferente. Tem uma série de exemplos. Pro Lugano, eu acho que não precisa. O Lugano vai fazer o que ele estava fazendo. Sair do vestiário sem entrar em campo. Ele já vinha fazendo isso no São Paulo, ou não? Tem uma série de exemplos de todos os tipos. Você vai dizer assim, Juvenal Juvencio nunca jogou futebol e foi um mestre de entrar no vestiário. Né? Roberto Dinamite jogou futebol a vida inteira e não foi um grande presidente do Vasco. Por outro lado, eu acho que o Ricardo Rocha pode ter muita capacidade de entrar no vestiário e solucionar problemas. O Marco Aurélio Cunha, que não foi jogador, mas viveu a vida inteira no vestiário, foi um grande superintendente no São Paulo. Sem jogar bola. Sem jogar bola, mas assim, com uma vivência de vestiário. Eu não estou dizendo que tem uma receita pronta, Crissada. Eu estou dizendo que, assim, de fato, você entender que só por uma razão ou só por outra, você acreditar no preparo. E o preparo não é só fazer curso, é conhecer e ter uma vivência que você demonstre que tem conhecimento para participar daquilo. Claro, não é você contratar, que aí a gente pode tocar no sério da questão. Não é você contratar o Ricardo Rocha e o Raí, porque eles servem como grandes escudos. Olha aqui, montei o maior São Paulo de todos os tempos na retaguarda. E aí eu me protejo como presidente.
É você saber que o Raí e o Ricardo Rocha vão fazer um bom trabalho, que estão preparados para isso. Aí você cai no lugar comum, que é o seguinte, esses elementos, eles vão ajudar ou vão atrapalhar o Dorival Júnior? Eles têm que ajudar. Tem que ajudar. Não, eles estão aí para Eles estão aí para ajudar, mas e aí? Mas eles podem acabar atrapalhando pelo desconhecimento da função. Eles vão aprender fazendo. O Quesada, por exemplo, nós começamos no rádio, trabalhamos muito tempo no rádio, como repórter, comentaristas e tal. Tomamos muita chuva atrás do gol. Significa dizer que nós estamos prontos para sermos diretores do rádio, de uma emissora de rádio? Talvez. Sim mas, ou não. Mas pode ser que nós cheguemos lá, alguém pega aqui e te dá, você vai dirigir a rádio tal, rádio X. Você vai se deparar com situações que são diferentes daquela que você tinha quando você era repórter ou comentarista. A situação é outra, a tomada de decisão é diferente, outros aspectos você vai ter que levar em consideração. O nível de conhecimento. É muito mais... a visão de quem está executando na ponta é diferente de quem está em cima. Esse é um lado da coisa. Para isso você tem que se preparar. Não, esse é um lado da coisa. Então, o Lugano... Você pode levar em conta que quem está lá na ponta, lá tomando chuva, conhece muito também. Tem dois exemplos. Claro Olha que só, conhece, Eugênio, mas para exercer essa função, vai ter que se adaptar. Tem dois exemplos que vão entender. encontro do que E se você tá tem falando. alguém que possa te ajudar, te auxiliar, com informações, com um modo de ver diferente, com ciência, com teoria, você vai juntar as duas coisas. O que eu quis dizer, Eugênio, é que... Desculpa, mas o que eu quis dizer, só para concluir da minha parte, é que ninguém está fazendo isso aqui, por favor, mas assim, a gente não pode também cutucar aqui e falar, o cara não tem capacidade para fazer tal função. Não, deixa o cara fazer. Não acho que é isso. E aí deixa o cara eu vou te falar, eu tenho um exemplo aqui, aprendeu fazendo. Tem uma coisa Alessandro, importante aqui. que está no Corinthians. Tem uma coisa E importante tem um aqui. outro que se preparou e agora está assumindo e está indo bem, que é o Tinga. Olha aqui, São só- dois exemplos. Agora, o torcedor que está aqui com a gente na hashtag Expediente Futebol, ele está dizendo aqui bem claramente é o que pensa o torcedor. Eu não quero dirigente, eu quero jogador. Eu quero resultado. Sim, mas uma coisa passa pela outra. Uma coisa pela... Porque, olha só, você tem 3 ex-jogadores dirigentes. Você acha que o cara em casa que viu o Olha Lugano aqui. ser apresentado hoje pensou assim, pô, vamos ser campeões da Copa do Brasil agora com o Não Lugano? pensou, mas ele precisa entender que faz parte do corpo. Pode ajudar, como pode atrapalhar. Porque ele está lá dentro, ele está vivendo o dia a dia. Se ele tomar decisões erradas, Ele ele impacta no campo. pode impactar dentro Verdade. do campo. E ao aqui, ó. contrário, quanto mais decisões certas ele tomar, pode ajudar o time dentro de campo. Não, é muito simplista você achar, não, pega lá, bota 11 muito bons dentro de campo, que eles vão resolver sozinhos. Não é assim mais. Depende de uma série de coisas. A gente viu ano passado o Santos reclamar muito da Libertadores, daquele jogo com o Barcelona de Guayaquil. A logística não foi a ideal, porque nós chegamos cansados e não podemos descansar. E dentro de campo afetou o rendimento da equipe. Esse tipo de coisa é do dia a dia e passa pelos dirigentes. Não, isso é apenas um pequeno detalhe. E nesse caso, pela questão Outras financeira, né? Que era mais caro. Para dar então. tranquilidade de uma viagem bacana, Então, é mais o caro. Santos quis Aí fazer você já está economia. aí você já tá se numa transporta. O jogador acha que tinha que fazer investimento. O presidente olha, pega o balanço, pega, não dá, vou fazer aqui. É diferente a situação. Olha aqui, importante que é uma manifestação do São Paulo. O Juca Pacheco que está assistindo a gente, que é assessor de imprensa, mandou a descrição do cargo. Ele está dizendo uma coisa que assim, eu falei da minha conversa com o Ricardo Rocha lá em dezembro. O São Paulo pensa no Lugano como uma figura maior do que isso que nós estamos debatendo aqui, de vestiário e time. Pensamos numa figura institucional. Figura na Conmebol, numa mesa com potencial patrocinador, será chefe de delegação do Sub-20 na Libertadores, por exemplo. Figura para ser explorada além do futebol. Um embaixador do São Paulo. Então ele não vai ficar no dia a dia do futebol. O que exige, De campo e bola. preparo também. Outra definição, o cargo que o São Paulo cria para o Lugano como inspiração ou como ideia, é o que o Butragueño faz no Real Madrid. Ou seja, é uma espécie de, digamos, usar uma palavra que você usou, eu vou usar também, embaixador. Sim. Né? Não de vestiário. Ele vai representar a instituição. Então, aí vamos pegar no outro ponto. Em dezembro, não estava muito claro que você tinha a definição exata de cada um dos cargos. O Ricardo é o gerente de futebol. Ele é meio Marco Aurélio Cunha, né?
o Lugano vai ter uma relação institucional, pelo que explica o São Paulo. Mas isso não impede do Lugano, de certa forma, também ter esse contato com os jogadores pela experiência de vestiário. Acho assim, deixa os homens trabalharem. Deixa os caras trabalharem. São 3 caras importantíssimos nesse processo. Se a coisa não virar daqui a 6, 7 meses, a gente faz a crítica. Uma coisa importante, que você falou, e é óbvio, com toda a propriedade, o resultado dentro de campo é que vai definir. Só espero que eles não sigam, Raí e Ricardo, que parecerão os mais diretos, né, do que Lugano na administração do futebol do dia a dia, não sigam a tendência dos dirigentes amadores de, em caso do resultado não for o ideal, não ser o ideal, apontar o dedo e indicar o culpado, o treinador. Claro, exatamente. Porque eu acho que é isso que deve marcar a diferença. Né? Porque normalmente no futebol brasileiro, o presidente contrata o técnico, perdeu 3 jogos, ele demite. Como fez o presidente do São Paulo ano passado, não com 3 jogos, mas com 6 meses de trabalho do Rogério Ceni, dizendo, eu dei tudo para ele, tudo que ele pediu eu dei os auxiliares internacionais que ele pediu, dei... E depois tirei. Paguei o CT, não sei o quê, então eu não tenho responsabilidade nenhuma se o time foi mal. Quem foi que contratou o Rogério Ceni? Foi o presidente. Claro. Tem responsabilidade? Sim. E outra, não é contratar e abandonar. Assim, ó, estou pagando a conta aqui, você se vê. Não, tem que estar lá, tem que cobrar no dia a dia. Mas não te parece que esse modelo... O que está sendo feito? Por que está sendo feito assim? Não é que vai chegar lá e virar o ditador. Mas ele, como presidente do clube, tem que estar a par do que está acontecendo, até para fazer uma avaliação, não simplesmente chegar depois e falar assim, sabe como é a cultura do futebol brasileiro? Perdeu, eu tenho que trocar, eu não queria, mas o futebol brasileiro é assim, mas olha aqui, pressão dos conselheiros, pressão da torcida, pressão da imprensa. Então, os dirigentes profissionais do São Paulo, ex-jogadores, entendam que eles não estão lá para apontar o dedo para outros profissionais e culpá-los por eventuais fracassos. Mas quem manda uma estrutura profissional dessa não pode ter um pensamento antigo mas como aí, espero, é o que a gente vai ver com o tempo. Mas eu já estou vendo isso, Hamilton e Eugênio, nessa mudança de estrutura e na permanência do Dorival, uma indicação de um cenário diferente. Esse mesmo presidente que você disse, e com toda razão, errou em muito em 2017, não só apontando para o profissional, mas como apontando a porta de saída para esse profissional, ao manter o Dorival muito criticado e por muitos que queriam a saída, inclusive naquela reunião, lembra daquela reunião, manifesto, que inclusive citaram o Raí naquele manifesto, que o Raí era uma boa Lugano, os nomes estão aí, inclusive, daquele manifesto sendo assinado embaixo aí pela presidência. Mas me parece que é uma mudança de pensamento, porque ao manter o Dorival, trazer esses caras que têm presença de vestiário, conhecimento de São Paulo, me parece, pelo menos é uma leitura inicial que eu faço, vamos deixar o Dorival trabalhar. Mas tem um problema, um ponto que o São Paulo tem que resolver, e isso, claro que está se trabalhando na direção de mais do que melhorar. Deixar o Dorival trabalhar, vamos dar suporte ao trabalho mas do esses Dorival. caras não são para dar suporte, esses dois? Em tese, sim. A coisa é deixar trabalhar. O problema outra coisa é trabalhar junto. A gente está partindo de uma premissa de que está começando uma nova etapa de trabalho. Não vou dizer, não, é uma nova etapa de trabalho. O São Paulo, de 2 anos para cá, teve Marco Aurélio Cunha como superintendente, teve Vinícius Pinotti como diretor, teve Gustavo Oliveira como diretor. Naquele período, Adalberto Batista teve mais lá atrás, ainda, na gestão ainda do Juvenal. Mas, assim, na gestão do Leco, Gustavo Oliveira, Ataídes Gil Guerreiro, a Vinícius Pinotti, passei algum... O Raí esteve pouco tempo e saiu. Marco Aurélio Cunha, agora a Raí. Então, num período de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, você não pode ter 5 gestões. Assim como não é correto você ficar mudando o técnico o tempo inteiro, repito, está se imaginando que aqui começa uma etapa que São Paulo tenha consolidado uma estrutura, aí vão voltar a dizer, é preciso que eles tenham se preparado, eles vão demonstrar esse preparo no dia a dia. Mas é para você ter uma estrutura que dure anos, 4 anos, 5 anos, um período da gestão do presidente, 4 anos que sejam, para você ter uma estruturação do futebol. Não muda diretor, muda a filosofia, muda o técnico, muda o jeito de jogar, o tempo inteiro. O São Paulo dá a maior seca de títulos desde o complemento da obra do Morumbi em 1970.
Então precisa definir como é o São Paulo, como é esse São Paulo nesse momento. Que era o que a gente sabia há 10 anos, que era o time que ganhava tudo. Por quê? Porque todo mundo sabia como é que era a estruturação do São Paulo, como é que o São Paulo funcionava. É isso aí, tem Madureira e São Paulo no Fox Sports para você acompanhar a Copa do Brasil, jogo único, jogo que decide vaga na próxima fase. Você acompanha com a gente aqui nesta quarta aqui no Fox Sports.